suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um a milha descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Cá estamos para mais uma noite. Mais uma noite, os nossos serões espíritas, onde falamos destas verdades imortais, destas palavras de vida eterna trazidas pelos espíritos superiores, estas informações benditas coletadas por Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, este grande professor, este grande educador que sistematizou todos estes conhecimentos para que nós hoje pudéssemos usufruir deste Consolador prometido por Jesus. Ele que nos disse que nos enviaria e nos explicaria todas as coisas, pois através deste fenómeno da reencarnação, da mediunidade, da imortalidade da alma, da existência de Deus, ficamos muito mais competentes para compreender aquilo que é a moral cristã e compreender Jesus. Não só pela teoria, mas sobretudo, e é isso que procuramos, pela parte prática. Como? Amando-nos aos outros, como Ele nos amou. Então, hoje vamos ter mais uma história de vida de um irmão nosso, amigo, o Carlos, que nos vai trazer um pouco da sua experiência, como é que conheceu a doutrina, quais foram os impactos que a doutrina teve na sua vida, e portanto, mas vou deixar para ele todas essas explicações para que possamos saber um pouco mais daquilo que é a sua essência. Então, assim, sem mais demoras, senhoras e senhores, com todos vós, para mais uma conversa espírita, o nosso querido amigo Carlos Sereno, cá está ele. Olá, Carlos, boa noite, como é que estás? Boa noite, olha, estou bem e Sentes-te quero bem? agradecer esta oportunidade. Quero agradecer à espiritualidade todo o apoio que tem por nós, toda a ajuda e que ela possa me auxiliar para que o meu verbo possa ser útil para todos. Sim, senhor. Carlos, antes de mais dizer-te ser bem-vindo aqui à Casa com o Evangelho. É sempre com grande alegria que recebo todos aqueles que aqui vêm, naturalmente.
como todas as pessoas que nos estão a ver e nos comentários, que comentam, que estão aqui dia a dia. É para mim uma alegria poder partilhar estes momentos com pessoas amigas, trabalhadores da Seara do Cristo, que no fundo somos todos uma família e é isso que verdadeiramente importa. Então, Carlos, antes de eu fazer a prece de abertura, vou-te pedir que tu faças uma breve apresentação. Quem és, o que fazes e há quanto tempo conheces a doutrina? Então, sou José Carlos Sereno, sou do Val da Pedra, Cartaz, sou eletricista e eletromecânico, trabalho numa empresa que repara e constrói carros dos bombeiros e viaturas para lavar contentores, etc. Viaturas desse género. Conheço a doutrina que há 8 anos, há 9 anos, por volta de 9 anos. Muito bem. Então, Carlos, antes de começarmos a nossa conversa, eu vou fazer então aqui a prece de abertura para depois desenvolvermos aquilo que temos preparado, tá bom? Então, convido a todos, ao Carlos, à esposa, mas também a todos vós que nos estáis a ver e a ouvir, que em conjunto possamos elevar o nosso pensamento ao alto, ligando-nos àquele que há 2000 anos nos trouxe estas grandes lições, este grande professor do ensino da alma, do ensino da imortalidade do espírito, este modelo e guia para todos nós. Senhor amado, aqui estamos uma vez mais para servir em Teu nome. Que esta conversa possa ser enriquecedora para todos aqueles que nos vão ouvir, que a própria vida do Carlos, a própria essência, que o seu coração possa falar, que ele possa ser inspirado para tocar nos corações de todos aqueles que nos ouvem, mas também para que nos possas auxiliar, não só neste trabalho, mas em todos os dias da nossa vida. Assim, da mesma forma que pedimos para nós, pedimos para quem nos vê e também para quem não nos vê. Então, assim, amparados pelo Teu amor, acolhido no Teu colo, de bondade, de fraternidade, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Carlos, bem-vindo uma vez mais. Carlos, tu reencarnaste e foste parar aonde? Conta-me lá. Nasceste aonde, Carlos? Dizem que eu nasci aqui no Val da Pedra, no sítio onde eu estou a morar. Não na mesma casa, mas no mesmo sítio. Eu fiz uma casa no sítio onde estava a outra, onde eu nasci. Nasceste aí no Val da Pedra, então. E quem são os teus pais? Então, meu pai é o João Martinho, já desencarnou. O João Martinho era acordeonista, eletricista também, tocava nos ranchos folclóricos e tocou em bastantes, chegou a construir, ou como é que se diz? Chegou a fundar alguns ranchos folclóricos, inclusive do Val da Pedra. Eu às vezes ia ver os ensaios, mas nunca acompanhei muito a música. A minha mãe, Maria Isabel, também já desencarnou ano passado. Era trabalhadora agrícola, andava muito na apanha do tomate, no arroz, quando era criança. Segundo ela dizia, aos 6 anos já ia para o arroz, para dentro do arroz, para dentro de água. É difícil falar isto, mas ela ia com 6 anos para dentro de água mondar arroz de inverno. Não imagino que isso possa ser e o que possa custar essa situação. Não é? Portanto, foi sempre toda a vida trabalhadora agrícola. Exato. Outros tempos, não é? Portanto, tu moras ali perto de Valada e tem ali os campos da apanha do tomate, do arroz, portanto acaba por haver ali muito trabalho agrícola, não é? Sim, muito. Muito bem, Carlos, então fala-nos então um pouco da tua infância, como é que foi, como é que fazias, como é que eram os teus amigos. A minha infância é assim,
há aqui uma lacuna, que eu até aos 3 meses de idade eu não me lembro de nada. E dos 3 meses de idade aos 3 anos também não me lembro de nada. Mas depois já me lembro. A partir dos 3 anos já me lembro. É assim, estou a brincar. É assim, não tínhamos eletricidade, logo não havia frigoríficos, não tínhamos televisão, não tínhamos água canalizada, mas pelo menos tínhamos uma casa. E a escola primária, nunca gostei, foi complicado porque às vezes fugia para casa e depois a minha mãe cuidava de mim, não é, com o chinelo. A escola primária foi quase toda assim. Sempre que eu podia, vinha-me embora. Mas pronto, lá fiz a escola primária. Nunca gostei do sistema de ensino, nunca gostei, pronto, não gostava de estar fechado numa sala, achei sempre aquilo complicado. Cresci mais um pouco, fui para o liceu, para o ciclo preparatório, para o cartaz. Aí já é diferente, aí já percebo que tenho que fazer aquelas coisas todas que me dizem, que é para seguir a vida em frente, senão ficava sempre lá, não é? Eu não queria, eu queria fugir de lá. Pronto, aí fiz o 9º ano, aí já comecei a questionar a espiritualidade, porque a minha mãe pronto, nós somos católicos, não é? Claro. Batizados. E a minha mãe, pronto, era uma pessoa muito crente e tentava-me explicar as coisas. Mas, coitada, aquilo nunca fazia sentido nenhum. É claro que eu percebia sempre coisas que não faziam sentido e eles não tinham respostas. E quando não se tem respostas, perde tudo o sentido, vai tudo por água abaixo. Mas eu ficava assim, mas milhares de pessoas vão para Fátima, tem que haver qualquer coisa, mas o quê? Bom, e passei a adolescência. Vivias com essa inquietação. Pois, e vivi, sim, e se preocupávamos, não sei, é uma inquietação, como tu dizes, sim. Na minha infância, adolescência já, foi sempre faltava ali qualquer coisa, mas eu, quando íamos a casamentos, batizados, o seu prior, né, como nós sabemos, vai sempre lá almoçar e lá tomar a refeição. Eu arranjava sempre maneira de me sentar ao pé dele. Para quê? Carlos, Para eu chatear a cabeça, também se ele me dava respostas para aquilo que eu queria saber. Ok, antes de chegarmos a essa conversa com os superiores, gostava de voltar um bocadinho mais atrás. Tu falaste-me que achei curiosa a forma como falaste. Não é curiosa, foi uma forma bonita como tu falaste, que talvez te tenha passado assim um bocadinho nas sobrelinhas. Tu disseste que não tinhas água canalizada, que não tinhas luz, mas que pelo menos tinhas uma casa. O que é que tu, hoje, uma pessoa adulta, o que é que tu aprendeste com essa vivência e essas limitações? Porque nós hoje pensamos que a água, a luz, a internet são dados adquiridos na nossa vida. E, Sim, portanto, sim. para quem vive essa realidade, portanto, e sei que na minha geração, os meus avós já tinham também, aliás, era comum ali nos anos 80, dos anos 80 para baixo, era muito comum em Portugal haver esse tipo de situações, ainda para mais nos meios rurais. Mas aquilo que eu gostava de perguntar é que tu passaste nessa condição enquanto filho. Eu, por exemplo, enquanto filho, não passei nada dessas limitações, nem sei aquilo que isso é. Eu fico, e aqui moro numa aldeia que falta muitas vezes a água e fico doido quando não tenho água. Portanto, mas o que eu te queria perguntar era exatamente isso. Quais são as grandes lições que tu recolhes daí e de que forma é que isso te impactou na vida que tens hoje? É assim, a gente passando pelas situações como eu passei, como não tínhamos carro, não tínhamos eletricidade, os trabalhos de casa eram feitos, eu e a minha irmã andava a estudar em Vila Franca, eram feitos com um candeeirinho a petróleo, que aquilo para a gente dava muita luz. Agora quando falo a luz, eu acendo o candeeiro, fico a olhar para ele assim, parece que não és o mesmo, não dás a mesma luz.
Exato. Porque, claro, quando vem a luz, quando vem a eletricidade e nós temos tudo iluminado. O que isso nos faz é que, como tu disseste, nada é um dado adquirido. As pessoas que, como tu, quando nasceram já tinham todos esses bens, Claro. não conseguem ter essa percepção. Dou muito mais valor quando abro a torneira e a água corre, Exato. quando ligo o interruptor ou quando monto no meu carro e vou passear. Eu acredito que dou mais valor a todas essas situações do que uma pessoa quando nasce, o pai já tem um carro na garagem e outro à porta de casa, que é o do trabalho. Claro. Nascem já com tudo, graças a Deus, né, que já está a evoluir, não é? Mas o sentido e o sentimento perante estas coisas nunca é o mesmo. Claro. Portanto, dás muito mais valor a cada pinga que corre, a banho que tomas e por aí vai, não é? Sim, eu penso que sim. É a minha maneira de ver as coisas, não é? Claro, Não é que eu seja mais ou menos, é o sentimento. claro, 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 Porque portanto, quando nasci não tinha nada disso. Não. claro. Então, o menino Carlos, o menino Carlinhos, cresce sempre com essa inquietação e chega a um ponto em que começa a chatear, entre aspas, os superiores à procura de respostas, é isso? Exatamente, nem mais. Nem mais. E E o que é que respostas, acontece nessas perguntas? O que é que acontece, Carlos? eles não conseguem. A gente faz perguntas, eu já não tenho a noção, Que porque perguntas era uma desconfortáveis é que tu fazias? Recordas-te? não me recordo, não me recordo. Ah, mas devia ser qualquer coisa como havia uma que eu acho que fazia sempre esta pergunta. Se, se os ladrões estão vivos e as pessoas boas morrem, porque é que Deus ou Jesus ou quem eles lá quisessem, não é? Lá os patrões deles, porque é que não faziam nada? Porque é que deixavam os pais matarem crianças? Porque é que deixavam pessoas violarem outras pessoas? Porque é que Jesus deixava isto? Ora, isto nunca me entrou na cabeça, não podia haver Deus, nem Jesus, nem nada disso, porque deixavam acontecer estas injustiças. E os padres diziam, pois, mas é a vontade de Deus, mas isso para mim não chega. Pronto, seria qualquer coisa sempre deste género. Até perceber o porquê, isto tormentou-me sempre bastante, não é? E digo mais, no outro dia, eu às vezes começo a picar os colegas de trabalho, e eu estou na situação que eu estava antes de conhecer a doutrina, não é? E eu compreendo-os, porque não foi há muitos anos que eu lá estava, nessa situação, começo a picá-los e eles dizem, pá, mas como é que é? Então uma criança de 2 anos morre com cancro, se Deus existisse não a deixava morrer, porque ela ainda não pecou. E eu disse, pois, não posso adiantar muito mais, olha, são coisas que acontecem na vida, não posso adiantar muito, porque eles também não iam entender, mas é um bocado por aí. Muito bem. Então, Carlos, em que momento é que tu, portanto, andaste sempre à procura dessas respostas, dessas crises e essas inquietações íntimas, que as tuas inquietações são as inquietações de muita gente e, portanto, Exato. se nós olharmos logicamente, as questões que tu fazias são questões completamente pertinentes, lógicas, e muitas das vezes as pessoas que orgulhosamente se tornam ou se dizem ateus, é exatamente por não haver essa chave de compreensão, porque não faz lógica, não há uma lógica da bondade divina quando ouvimos um discurso como o teu. Portanto, porque é que uns sofrem e outros têm tanta boa vida, porque é que pessoas são levadas a sofrimentos extremos, às vezes de violações, de crimes, das coisas mais hediondas, e portanto, confiando nós num Deus infinitamente justo e bom, certamente que olhando para a nossa sociedade e vendo tanta desigualdade, ficamos de certa forma confusos, no mínimo confusos com tudo isto.
Mas de É facto, assim. também te disseste uma coisa que é, então porque é que vai tanta gente para Fátima, não é? Por outro Pois é. lado, é engraçado porque, por outro lado, há pessoas que não necessitam dessas respostas, como É tu verdade. precisas. Há Eu sim, pessoas sim. que Ainda eu há, estou à pes- procura delas. há pessoas que já têm em si esse desenvolvimento da espiritualidade pelo coração e não tanto pela razão. São tocadas pelo íntimo e pela fé que os move. Eh, eh, não está certo nem errado cada uma das coisas, mas é um processo individual de cada um. Tu necessitavas dessas respostas, as pessoas, e é com todo o respeito que nós aqui estamos a falar, porque Claro. a nossa base é católica, judaico-cristã, portanto não há como negar isso, até mesmo o espiritismo é cristão e, portanto, Estão, é. é no sentido de que é a moral de Jesus que nos interessa nada mais, e Deus, claro. Então, Carlos, a pergunta que se segue então é como é que tu conseguiste encontrar essas respostas e como é que a doutrina espírita entra então na tua vida, partindo do princípio que foi lá que encontraste essas respostas, foi isso? Foi, foi, foi. Foi? É lá que estou a encontrar, que estou a Exato, encontrar essas exato. respostas. Que vais Eu continuo à encontrando, não é? procura. Eu continuo à procura de respostas e a Claro. doutrina é infinita, não é. Quando as pessoas que vão, as pessoas têm aquela fé, mas é uma fé que não precisa de ser raciocinada, eles recebem um tipo de um pacote. Isto é assim, 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 eles acreditam que sim, e com todo o respeito, se funciona para eles, está bom. Mas para mim, não. Exato. Para mim, isso não funciona. Não me pode dar um pacote feito porque eu vou desmanchá-lo e vou ver como é que aquilo é tudo, como é que funciona tudo. Como é que a doutrina entrou na minha vida? O que é que aconteceu? Então, eu questionava. E nós, quando questionamos, ligamos aos nossos irmãos espirituais, aos nossos guias, aos nossos mentores. Nós não os vemos, eles estão ao nosso lado. Nós, entre aspas, eu não os vejo, estão ao meu, sei que estão ao meu lado, estão-me a ajudar, estão a tentar ajudar, não é que esmurro como sou, eles tentavam, eu acredito que eles tentavam muito. Ainda hoje devem tentar muito. E é uma situação que eu tenho uma serra bastante perigosa de serrar lenha, e estou um dia de calor, à tarde, em pleno sol, não sabe-se lá porquê, a serrar lenha, pronto, deu-me para ali. E quando dou para mim, eu estou a falar com Jesus Cristo, que era uma novidade. E estou super concentrado no trabalho que estou a fazer, porque é perigosíssimo, todo afogueado, todo sei lá como, e começo a falar com Jesus. E depois Começas a peço-lhe, orar, portanto. assim, começo a falar com Jesus e peço-lhe a Jesus me auxilie, que me dê uma dica, que me dê uma prova de que as outras pessoas todas que acreditam não podem estar todas enganadas. Mas porquê é que eu não consigo acreditar? Porque não sinto, não vejo, me dê uma prova. Bom, ele arranjou-me uma prova. Comecei a desmaiar. Começa a dar-me fanicos, começa a cair para o chão e ia para o hospital de urgência. E eu para mim, olha, boa. Quer dizer, se estava mal, pior fiquei. Bom, começo a ter bastantes problemas nesse sentido. Eu já passava noites sentado e a pôr comprimidos debaixo da língua para não me dar aqueles fanicos. Passei um bocado mal. Ou seja, pus tudo em causa. Até o sistema de saúde, não é? Porque eles diziam que eu tinha stress, mas eu, qual stress? Eu até estou bem. Se a gente está bem, não pode ter stress. E naquela altura eu estava bem. Não havia. O emprego já era de alguns anos, estava tudo estável, não havia motivo para stress. Não ouvi. Nas análises estava tudo bem. Psicologicamente eu estava bem e dava-me fanicos. Bom, até que alguém
falou com alguém que é reikiano e que vem ter comigo e me dá uma ensaboadela das grandes e começou a falar coisas com sentido. E eu assim, epá, peraí, o que é isto? E ele faz reiki comigo. Faz-me reiki e o reiki ajudou-me. O reiki foi o aleluia, existe alguma coisa e está-me a fazer bem. Está-me a fazer bem, então se me está a fazer bem eu quero saber o que é. Fui fazer o curso de reiki. E foi muito bom. Houve uma altura que a minha vida estava focada no reiki. Foi aquela janelinha espiritual que se abriu. Mas era pouco para mim. E então o que é que eu faço? Sempre a questionar. E vou questionar uma pessoa conhecida, a senhora, que eu depois descobri que tinha mediunidade ostensiva. Mas eu não sabia. Só sabia que ela sabia umas coisas. Pela conversa não nos apanhamos. Eu comecei a desbobinar e a querer saber coisas. E ela disse, olha, eu vou a Santarém, lá um centro espírita. Se calhar era melhor ir lá. Bom, foi assim que eu fui. Fui ao centro espírita e pronto, cheguei a casa. Quando cheguei ao centro espírita, comecei a ouvir as palestras, senti-me em casa, completamente. Foi o virar a página. Foi mais uma página. Com o reiki eu virei uma página, abri uma janela, o reiki abriu-me uma janela, a janela da espiritualidade, eu espreitei a espiritualidade e com o espiritismo abrem-se as portas de par em par e eu entrei completamente na espiritualidade e não me vejo de outra maneira. Muito bem. Carlos, há aí uma questão interessante que tu referes, que é a questão dos fanicos. Mas os teus fanicos também são os fanicos de muitas outras pessoas espalhadas por Portugal e pelo mundo. Tem a ver com a influência espiritual. E é difícil, por exemplo, para uma família que seja eminentemente católica, depois abraçar ou aceitar que esses fanicos sejam de origem espiritual e não de origem física ou fisiológica. Mas tu fizeste aquilo que se deve fazer sempre, que é, primeiro, descartar a parte médica, portanto, ir fazer exames para perceber se de facto não há nada patológico connosco, para não entrarmos nos fundamentalismos da própria espiritualidade, que também são um perigo e correm-se riscos quando assim acontece. Mas tu despistaste com uma data de exames esses fanicos e a verdade é que estavas bem, estavas com uma profissão estável. Isso já tinhas que idade quando isso aconteceu, Carlos? Que idade é que eu tinha? 30 e poucos. Comecei a dar os fanicos. Sim, quase 40. 30 e tal, perto dos 40. 30 e tal. Pronto, isto para dizer o quê? Que quando as pessoas começam a perceber de uma forma mais intensa o mundo espiritual, isto não há idades. Não tem que começar logo na infância, portanto não tem que ser na adolescência, portanto a qualquer altura estas questões podem acontecer. O que é que tu dirias a uma pessoa que está a passar por esse processo, que está a sentir desconfortos, ou a pessoa começa só a arrotar, começa a sentir-se mal disposta, começa a ter pesadelos, começa a ter insónias? O que é que tu conselhos é que dirias a uma pessoa que está a passar por esse processo neste momento? Eu diria, e já tenho dito, ganhar coragem para enfrentar as coisas como elas são. Para procurar a verdade, não só a verdade completa. A parte material é uma parte da verdade, mas também há a parte espiritual, será a outra parte. Portanto, a pessoa tem que enfrentar com coragem, sem medos, sem orgulhos. Porque às vezes a vaidade e o orgulho dizem, eu não acredito nisso, isso é cara bom, eu não sei o quê. E a vida toda deles, eles chegam, acabam por falecer, por desencarnar
e eu estou a falar porque sei aquilo que estou a dizer, porque já falei com pessoas e já, algumas uma até já desencarnou, tiveram uma vida com montes de sacrifícios e problemas, porque negaram sempre aquilo que tinham. A pessoa se o médico com a parte dos medicamentos, das análises, todo o sistema de saúde não consegue resolver a situação eficazmente, é porque não é do sistema de saúde. É porque é espiritual. Até podem dar outros nomes. Agora, tem que enfrentar a coisa. O que eu digo é ler o livro dos Espíritos. Olha, lê o livro dos Espíritos que isso passa-te. Se fores corajoso, lê Memórias do Suicida, que isso passa-te nesse dia. Pronto, aí logo se vê depois. A terapia de choque, então. Pois, mas é verdade. É verdade. Um ateu, que esteja, como a gente sabe o que é que tu estás a falar, desses arrotezinhos e desses piripacos, como deram a mim também. Se ler Memórias do Suicida, se ele o conseguir ler até ao fim, ele tem um tratado, ele lê um tratado de espiritismo e ele passa nunca mais, não dá fanico nenhum. Mas o livro dos Espíritos, acho que é o indicado. Sim. E o Evangelho também acaba por ser bom. Olha, Carlos, então vamos passar então para a parte em que tu entras dentro do centro, disseste que se abriram os portões. Sim. Quando lá entraste, o que é que sentiste? Senti paz. Quando entrei no centro, é assim, vamos lá ver. Acho que estou precipitado. Eu agora sinto paz. Primeiro dia que entrei dentro do centro, senti foi medo. É sim? No primeiro dia senti foi medo, sério. Sim. O desconhecido, entendes? Eu nunca tinha lido um livro de espiritismo, li o livro do Reiki e ponto. Claro. Primeiro era tudo muito novo, portanto, já tinha percebido que havia qualquer coisa, mas estava muito a zeros, mesmo muito a zeros, e com um grande sentido de negação de tudo isso, uma revolta porque é que eu não compreendia aquilo que se existia, porque é que eu não compreendia. Portanto, são muitos anos de revolta, mas quando cheguei ao centro, senti medo, eu entrei a medo. Quando ouço a primeira palestra, aí sim eu percebi, pô, estes gajos estão a falar a minha língua, é isto que eu quero, é isto que eu quero saber. Eles dizem-me coisas e depois, pronto, tu sabes que é assim, há palestras, não é? E nós, quando vamos a uma palestra, há um bocadinho dessa palestra que é só para a gente, é mesmo. E é claro que, já não me lembro quem foi o palestrante, mas eu tenho na ideia que foi aquele mocinho magrinho, como é que ele se chama? Miguel. Eu tenho na ideia que foi uma palestra do Miguel. É a ideia que eu tenho, a primeira. Não, pronto, também não interessa, sim. Fosse quem fosse, não é importante. Mas, quando eu ouço a primeira palestra, falaram a minha linguagem, explicaram-me coisas com sentido. Portanto, falaram coisas com sentido, não disseram foi Deus que quis assim e despacha, está despachado. Não. Havia uma lógica e aí no sim, discurso. primeira palestra adorei e pronto, a partir daí sempre podia, e às vezes quase que não podia, e cheguei a ir sozinho, agarrar no carro e ir sozinho. A partir dali não, eu agarrei, deram-me uma corda e eu agarrei a corda para subir. E ainda hoje não a largo. É a minha corda de salvação. Então o que é que te foi recomendado fazer? Por quem? Tu foste por tua própria conta ou foste... disseste Não, que tinhas ido por... Essa pessoa acompanhou-te? Como é que foi? Não, no primeiro dia não. Na primeira vez que lá fui não me acompanhou. Disse-me onde é que era e eu, sabes, eu gosto de desafios. Como eu disse, né? Eu gosto de desafios. Foi mais um desafio que eu fiz e foi, se calhar, um dos melhores desafios. Se calhar não, foi mesmo um dos melhores desafios da minha vida. Foi encontrar o Centro Espírita. Foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Então depois começaste a ouvir as palestras, começaste a ouvir também que haveria alguns cursos que as pessoas podiam frequentar, não é? Que claro, é um processo normal. Sim. Depois, como é que foi o teu percurso? Entraste num curso básico de espiritismo? Entraste logo para o Oeste?
Não, eu fiz o curso com a Cristina, o curso completo, o Exato. curso básico de Espiritismo. E depois é que entrei para o ESD, e depois tive para aí 4 anos no ESD, salvo erro. Mas a seguir ao curso básico de Espiritismo, fui convidado pelo TOP para ser passista e para ser Ok. trabalhador da casa. Antes de chegarmos aí ao passo, como é que notaste em ti, desde a tua entrada até a esse grande convite que é feito para seres trabalhador? Como é que vês a tua evolução? Como é que vês o conhecimento que foste adquirindo? Como é que te vês em ti os conhecimentos que foste adquirindo? Olha, tornou-me uma pessoa mais humana, mais compreensiva, a perdoar mais, e muitas das vezes eu nem sequer me preocupar em perdoar, porque nem sequer só tenho que perdoar se me ofenderem, se me magoarem. Portanto, há muita coisa que já nem me ofende, já nem me magoa, porque eu aprendi com o Espiritismo, lá no Centro Espírita em Santarém, aprendi que não nem sequer é a pessoa que por vezes que está ali a magoar ou a dizer mal ou a criar ali qualquer coisa tóxico, já é essa pessoa, mas às vezes nem é essa pessoa. Eu sei que são os obsessores que estão ali, os meus, a tentar azucrinar-me a cabeça e, claro, servem-se daquilo que podem. Tornou-me uma pessoa mais meiga. Eu antes via um filme, não chorava, agora choro por tudo e por nada, porque me emociono com facilidade. Eu agora emociono com muita facilidade, porque deixo os meus sentimentos fluir, não tenho medo nem vergonha dos meus sentimentos. Quando antes de encontrar o Espiritismo, à beira de rocha, porque não chorava, por simplesmente podia-me partir todo, mas não chorava. Tinha aprendido que era assim. Claro. Então, até que há esse convite para tu te tornares trabalhador, e fazes então um curso de passe. Conta-me um bocadinho como é que foi o curso de passe e qual foi a grande experiência que tiveste no curso de passe. O curso de passe, como é que eu ia te explicar? Isto é, eu vou falar aquilo que eu senti. E o curso de passe é o aprender a doar, aprender a dar amor. E isso é aprender a amar, porque tu doares a um desconhecido, tu doares a tua vibração, a tua energia, o teu ectoplasma, como nós sabemos, isso é dar amor. E dar amor é amar. Portanto, o curso de passe é aprender a amar o próximo, mais ainda, porque o Espiritismo é amar o próximo, totalmente. Mas aprende-se pedacinho a pedacinho, todos os dias, amar o próximo. E o curso de passe é um curso para aprender a amar o próximo. E foi isso que eu senti no curso de passe. Quais foram as grandes diferenças que tu falaste no Reiki e comparativamente com o curso de passe? Quais foram as grandes diferenças que encontraste? O Reiki é uma canalização, eu falo sempre aquilo que eu sinto, atenção, não é a verdade absoluta, é o meu sentimento, é aquilo que eu sinto. E aquilo que eu sinto e que aprendi no Reiki, nós canalizamos a energia divina, será a mesma, para mim é a mesma de energia que nós canalizamos quando estamos no curso de passe, quando estamos a fazer o passe. A fonte. Para mim, a fonte criadora, essa energia que passa através de nós e é canalizada através das nossas mãos, se calhar não só através das nossas mãos, mas é canalizada para o paciente. É um doar, é sempre um doar, o amar o próximo. No Reiki faz isso, corre-se os chakras todos e é coisa aí para meia hora ou mais, depende. O curso de passe, nós fazemos primeiro limpezas, depois fazemos as imposições, a aplicação de fluidos,
a oração. Portanto, eu acho que é quase a mesma coisa. O curso de passe acaba por ser mais divergente e mais rápido. No curso de passe, não, no passe em si. Sim, sim, sim. Bom, aqui muito rapidamente é a minha humilde leitura. Sim, senhor. Então, entretanto, tornas-te trabalhador e tens acesso a outro tipo de trabalhos. Começas da parte prática, ou seja, da parte experimental, para a parte prática propriamente dita. Exato. Como é que foi a tua primeira vez a dar passe? Lembro-me de Oficial. situações. Oficial, mesmo na sala. Exato, mesmo na sala. Eu lembro-me tão bem. Estava calor, bastante calor. E eu estava todo afogueado com o calor e os passistas foram para dar passe. Eu já era passista, então o que é isso? E perguntei ao Luís: posso dar passe? E o Luís perguntou: tu queres dar passe? Quero. Então vai. Pronto, e fui. Foi mesmo assim. Se eu queria, claro. Então vai, pronto. E dei o meu passe todo a tremer, mas dei. Muito bem. Carlos, como é que é contigo quando dás passe? Portanto, sabemos que temos sempre um irmão que está ligado a nós. Do ponto de vista do passista, como é que é contigo? Quais são as sensações que tu tens? Como é que é a tua percepção de que a pessoa vem acompanhada? Quando a pessoa está mais depressiva, como é que tu identificas e como é que canalizas a tua energia para recuperar a pessoa que está à tua frente? Eu não sou muito sensitivo, não sou, mas também não posso dizer que não tenho essas sensações. Claro, tenho. todos temos. E há situações que são claras. Eu posso dizer, por exemplo, tipo, faço 10 passes, 2 tenho situações claras do que é que eu tenho que pedir, orar, porque aquilo acaba por ser uma oração, não bem? Nós estamos sempre em oração, no sentido, e dou por mim também a parar em certos pontos, a dizer certas coisas à pessoa, pronto, que não, umas faço de uma maneira, outras faço de outras, mas são intuições que eu tenho e sinto por vezes presenças fortes e às vezes tenho ficado mal disposto, tenho ficado com tonturas, às vezes fico sem respirar um bocado, e assim, então, mas agora não respiro, porquê? Bom, isto já passa, e depois passa mesmo. A pessoa, muitas das vezes eu gosto de dar, quando é uma senhora, um beijinho, um homem, um abraço, e por vezes, depois desse abraço, eu fico um bocado atordoado, zomboado. Não sei o que é que isso quer dizer, mas há situações em que não acontece nada e há situações em que isso acontece. Acontece situações também quando impomos as mãos, sentimos, parece que temos eletricidade nas mãos, mas mesmo muito forte. E outras situações nós fazemos o passo, eu falo por mim, faço o passo e não tenho percepções de nada. É assim, é muito, muito relativo com a pessoa. Mas já tive, por exemplo, uma vez, agora estou-me a lembrar, houve uma vez um jovem que, quando ele se sentou à minha frente, eu dei-lhe 2 pancadas nos cotovelos e mandei-o endireitar-se assertivamente. Não foi assim meio com ele, foi assertivamente. E digo-te uma coisa, o pai dele ainda hoje me agradece aquelas 2 pancadas que eu dei, pancadas entre aspas, né, nos cotovelos, para que ele se endireitasse. Ou seja, e eu ao fazer aquilo, eu senti que tinha que fazer aquilo para o moço despertar, Ou trazer de volta para ali. Pois, e despertou. Despertou e depois continuou e ainda frequenta, pelo menos quando o centro, antes disto, ainda eu lá via de vez em quando mais o pai para ouvir a palestrazinha e fazer-lhe bem. Carlos, quando a pessoa, portanto, após a palestra, o passe é chamada fluidoterapia, a pessoa é como se fosse uma limpeza espiritual, digamos assim. Portanto, para o nosso perispírito, para o nosso corpo espiritual, a pessoa começa a ganhar ânimo, começa a ganhar mais energia, começa a ganhar mais vitalidade.
e, consequentemente, mais esperança, mais capacidade de viver e discernir aquilo que é a vida. Mas, na Assembleia que assiste também às palestras, há pessoas com um nível de influência espiritual um bocadinho mais agravada sobre si. E para essas pessoas que caracterizadamente estão mais, ou seja, mais subjugadas, com mais influência sobre si, há outro tipo de trabalhos e de serviço, neste caso, que é prestado, que pode ser prestado a essas pessoas. Há uma outra sala que depois do passe se fazem choques anímicos e correntes mediúnicas. Correto. Carlos, o que é um choque anímico e o que é uma corrente mediúnica? Choque anímico é feito por, não quero dizer em erro, mas são 5 ou 6 passistas, um orador, uma sala especial que só é utilizada para isso, portanto o ambiente está protegidíssimo. Há uma cadeira no centro, onde o paciente é sentado, o orador faz a sua prece, os passistas dão as mãos à volta do paciente e que é chamado médium de serviço, um dos passistas chamado médium de serviço, impõe as mãos sobre o coronário, ou seja, sobre a cabeça do paciente, sem tocar. E através da doação de todos os irmãos encarnados e de todos os irmãos desencarnados que estão nessa sala, essa corrente fluídica intensa vai servir para afastar obsessores, para afastar pensamentos suicidas ou pensamentos menos bons. Ajuda também, como é uma fluidoterapia bastante intensa, ajuda também no tratamento das doenças físicas e, claro, espirituais. O choque anímico. Está correto, foi? É só um pequeno reparo, Carlos. Diz. É que as palavras têm importância. E quando tu dizes afastar, eu substituiria por acolher. Porque às vezes o afastar dá a sensação que os espíritos são afastados ou são... Portanto, e é exatamente o contrário. Portanto, as entidades são acolhidas. São afastados do paciente. São desligados. São desligados do paciente e são acolhidas no centro. Exato. Continua. O choque anímico. O corrente mediúnica. Agora, a corrente mediúnica é o paciente, é a mesma sala, com os trabalhadores à volta, em pé, do paciente que está sentado na cadeirinha no meio. Há um orador também, que aí será um doutrinador. Terá que haver entre os trabalhadores médiuns ostensivos para que os irmãos obsessores ou não do paciente possam vir à fala para serem ajudados pela fala, pelo verbo. Basicamente será isso. Exato. Então concluímos, portanto, que o facto da pessoa se sentir mal disposta, ansiosa, com pensamentos suicidas, na sua base, não raras vezes, está esta influência espiritual sobre a pessoa que sofre essa influência sobre si e sobre a sua vida. Carlos, tu do ponto de vista do trabalhador, portanto, quando presenciaste tudo isso, quando já estás envolvido no próprio trabalho, o que é que mais te encanta no meio disto tudo?
que mais me encanta, no meio disto tudo, é saber que irmãos que estão profundamente revoltados, irmãos desencarnados que estão em grandes sofrimentos, muitos deles nem sequer sabem que estão desencarnados ainda, e pensam que estão na carne. O que mais me encanta nisto tudo é que o doutrinador depois, com a ajuda dos irmãos da espiritualidade sempre, claro, consegue levá-los a perceber o que se passa com eles e a aceitarem a ajuda do centro, da comunidade, e aceitarem, muitas das vezes aceitarem que estão enganados. E é maravilhoso perceber que realmente eles são ajudados, os irmãos são ali ajudados e compreendem que têm andado a perseguir alguém e que têm andado em grandes sofrimentos quando não deviam ter feito, quando não havia necessidade nenhuma desses sofrimentos todos. É verdade, e de facto tocaste no ponto essencial, que é do alívio do sofrimento. É. E fizeste-me lembrar o João Camilo, o médico psiquiatra que aqui veio falar connosco, quando ele diz que quando uma pessoa que ouve vozes e as vozes têm um efeito perturbador na sua mente e no seu comportamento, não lhes interessa a causa, interessa-lhes é o alívio do sofrimento da pessoa humana. E ali no centro é exatamente o mesmo. Não nos interessa se é a relação, quem matou quem fez o quê, em que circunstâncias, não nos interessa nada disso. Por isso é que eu te referi, Carlos, que a palavra acolhimento é muito importante porque é uma forma de acolher, de os abraçar, de os amar. E esse momento é lindo porque aquele espírito que vem completamente perdido, completamente cheio de ódio, cheio de rancor, passa a entrar num processo de uma autocatarse, de um processo de entrar, em vez de agredir, de entrar num processo de mostrar a sua vulnerabilidade. E quando isso acontece, é um momento mágico que acontece. É a preparação para o acolhimento e daí em diante iniciar uma nova caminhada de recuperação, porque muitas vezes há patologias perispiríticas, há pensamentos que estão muito caracterizados no padrão de pensamento do próprio espírito, e ali são convidados a serem recolhidos, a serem amparados com cuidados médicos, no mundo espiritual, e para eles próprios, os grandes agressores, para se tornarem trabalhadores do Cristo. Então, é essa a grande transformação que acontece, e acontece com os espíritos e acontece com nós mesmos. E para terminarmos a nossa conversa, Carlos, como é que o espiritismo te mudou e qual é a importância que o espiritismo tem na tua vida hoje em dia? O espiritismo, nós temos que pensar e temos que perceber, somos um espírito com um corpo, não somos um corpo que tem uma alminha, não, nós somos um espírito, e agora temos um corpo, mas mais tarde não vamos ter, e se pensarmos isso, muda o nosso foco, muda a maneira como nós olhamos o mundo, as notícias, muda aquilo que nós damos valor. Nós pensamos, eu sou um espírito e agora tenho um corpo, então eu tenho que tratar este corpo da melhor maneira, para ele cumprir da melhor maneira a função para que está destinado. Fazer, eu, espírito, evoluir da melhor maneira. Evoluir, fazer os outros evoluir à minha volta com o meu exemplo. Claro que nós estamos num planeta de expiação e provas, e a gente sabe que fôssemos bons rapazinhos, não estávamos num planeta de expiação e provas. Devíamos estar no outro melhor. Mas estamos aqui
E é aqui que temos que evoluir. E é este corpo físico que nos está a ajudar a evoluir na matéria. Por isso, não vamos tratá-lo mal, vamos tratá-lo da melhor maneira possível. Por isso, o foco e a maneira de ver a vida e a maneira de ver tudo à nossa volta muda por completo. Concordas? Concordo em absoluto. Género e grau. isso. Então, Carlos, resta-me agradecer-te esta conversa. Uma conversa ótima, como são todas as conversas com amigos. Ainda para Claro. mais, estar com amigos e falar de espiritualidade, falar da nossa casa, a falar do quão grande é a nossa transformação, a forma como nós vimos a vida, a sensibilidade que temos para coisas que estão à nossa volta, mas não as víamos. Isso é muito bonito. Como diz aqui a Maria Mandarina, é de nos levar às lágrimas o sentirmos verdadeiramente o que é compaixão. É verdade, é verdade, é É verdade. de facto quando nos sentimos empáticos uns com os outros, empáticos com os espíritos, e podermos ter a participação e ter contribuído para essa regeneração é de facto fantástico. É como recuperar uma pessoa que estava nas drogas e recuperá-la para ela. É como recuperar alguém que se quer suicidar e sermos nós os instrumentos da renovação e do acolhimento dessa pessoa. Então é fantástico e obrigado pela conversa, Carlos. É sempre um prazer e um gosto de estar contigo. Mas, como um homem não se faz homem sem ter, não é atrás, é ao lado, uma grande mulher, vamos chamar à nossa conversa a Paula Sereno. Uma salva de palmas para ela e aqui uma fada madrinha. Paula, boa noite. Seja bem-vinda. É um gosto ter-te aqui também. Estavas aí. Então, Carlos, desapareceste. Chega-te lá para o pé da tua mulher. Pá. Cabem os dois. Exatamente. A Paula, seja bem-vinda. Também és uma trabalhadora do centro. É com muito gosto que te tenho aqui também. Já agora pergunto também a ti como é que o centro te ajudou, como é que foi para ti esta ida ao centro e esta dia no centro? Foi muito boa. Evolui a minha parte interior, melhorei a maneira de ser, tentar compreender as outras pessoas de uma forma, o perdoar, o entender melhor. E foi ótimo encontrar-me comigo própria, saber também outras respostas que também não tinha. E é um carinho, uma paz que nós sentimos no centro. Claro que sim. Paula, sei que tens aí preparada uma breve leitura. Sim. Queres fazê-la, se faz favor? É de Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. Estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo o que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é o seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Muito bem. Excelente leitura, Paula. Obrigado. Obrigada. Resta-me agradecer aos dois a presença na Casa com o Evangelho. É sempre com enorme carinho que recebo aqui todos aqueles que querem partilhar um bocadinho da sua experiência, um bocadinho da sua história de vida, mas tem sido comum nós trazermos aqui também algumas surpresas,
às pessoas que aqui vêm e vocês não vão ser exceção. E, portanto, como forma também de agradecimento da vossa presença, vamos chamar aqui à nossa conversa um convidado especial para a nossa conversa. Vamos cá ver aqui. Olá, Conhecem esta menina? tudo bem? Tudo Boa bem. noite. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Tenho estado a ouvir-vos Tens? Obrigada. desde o início. Sim? Que é isso que tens aí ao colo? É a flechinha. Ai, que giro o Flash. Também está na televisão, sim senhora. Ó Bruno, eu sei que tens aí umas palavrinhas preparadas para os teus pais. Queres a palavra tua? Ok, então eu estava aqui com muita atenção à vossa palestra e quero partilhar uma coisa que é a vida tem-me dado muitos momentos mágicos e um deles é quando eu entro na sala de passe e posso receber fluidoterapia dada pelos meus pais. É uma sensação muito boa mesmo. Então, os meus pais são duas pessoas espetaculares. Eu sempre senti que tinha os melhores pais do mundo, desde sempre, ainda sinto. Sinto muito honrada e sempre tive muita consciência disso. Deram-me sempre uma coisa que é das coisas que eu mais valorizo, que é o equilíbrio, a harmonia. E eles têm os dois uma grande cumplicidade um pelo outro, um grande amor um pelo outro. E eles sempre me fizeram sentir isso, que eu era fruto de um amor muito grande. E apesar de tudo, quiseram mostrar que para além de meus pais eram os meus amigos. E eu sempre senti que eles eram os meus melhores amigos e os meus verdadeiros amigos. E eu sempre pude contar com eles para tudo, tenho quase 30 anos e não há um único momento que eu possa dizer que não pude contar com os meus pais. E definindo os meus pais numa palavra, defino amor ou amizade. Definindo a minha mãe numa palavra, defino como carinho. O meu pai posso definir como paciência ou tolerância. E têm sido os meus psicoterapeutas, têm sido o meu ponto de equilíbrio, o meu porto de abrigo. E sei que posso sempre contar com eles para tudo e espero poder recompensar tudo aquilo que eles me deram até agora. Gosto muito quando sou eu a cuidar deles, fico muito honrada por isso. E sinto que são os meus guias terrestres que me foram logo dados à nascença e são também os meus guias espirituais quando estão em desdobramento, claro. Muito obrigada. Obrigada. Eu adoro-te. Eu amo. Obrigado. Lindo, muito lindo, Bruna. Obrigado por esta partilha. Tem- Sim. Diz. Tenho também uma passagem para ler. Sim, lê então, para finalizarmos. Posso ler? Então, é de um livro que me acompanha também já há muito tempo e que tem-me ajudado também nos momentos mais difíceis. Não é de um autor espírita, mas podia ser, porque fala de Jesus. Tem uma mensagem para cada dia e é um livro em que o título é Jesus está contigo todos os dias do ano. Eu ia ler a mensagem do dia de hoje, de 10 de março, mas aconteceu algo inesperado e pelos vistos a mensagem que eu tenho que ler é do dia 22 de fevereiro e eu vou passar a ler. Isto é como se fosse Jesus a falar connosco. E então ele diz-nos assim: precisas constantemente de mim. A consciência que tens de necessitar de mim a toda a hora é a tua maior força. Bem dominada, essa carência torna-se uma via para a minha presença. Mas deves ter atenção às armadilhas da autocomiseração, da inquietação e da vontade de existir. A tua insuficiência apresenta-te continuamente uma escolha: a profunda confiança em mim
ou desespero. O vazio que sentes no teu interior será preenchido com problemas ou com a minha presença. Situa-me no centro da tua consciência, orando sem cesar, orações curtas e simples que derivem do momento presente. Invoca o meu nome à vontade para te recordares da minha presença. Continua a pedir e receberás para que a tua satisfação possa ser plena e completa. Obrigado, Bruna. Carlos, Paula, gostaram da surpresa? Adoramos. Muitos. Não podia, Adoramos. Gostaram? não podia ser melhor. Não? Obrigada, do fundo do Estávamos à coração. espera. Do fundo do coração, obrigado. E obrigado à sabes- minha filhota. Sabes que Obrigado, obrigado. pode sempre ser melhor. E como eu sei que pode ser melhor, chamamos outra pessoa. Quem é, Bruna? Já vi que sim. Boa noite! Então, boa noite. Boa noite a todos! Sogra que eu Obrigada tenho. por estar aqui, ao pé de vocês. Gostei muito da palestra, ainda chorei, ainda estou a chorar. Comoveu-me bastante, é tudo verdade o que eu ouvi aqui e agradeço bastante este bocadinho que estive aqui ao pé da minha neta, que ela fez-me este convite. Eu não sabia para o que vinha e gostei, adorei. E obrigada pela vossa presença também aí. Que corra tudo bem, no melhor e com paz e carinho, olha, e tudo na vida do bom. É o que eu Obrigado. espero. Estejam felizes todos. Obrigado. Estou todos felizes também. Obrigada, mãe. Toda a gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, mãe. Obrigado, Filipe. Obrigada, Carlos. Filipe, também pela sua lembrança destas coisas todas. Claro, obrigado também, obrigado. Eu também acredito em muita coisa. Acredito Sim, mesmo senhor. bastante no fundo do coração. Sim, senhor. Porque eu já estive no fundo do poço. E já estive lá embaixo e já vim para cima. Com a fé que eu tinha. Por isso, acredito em muita coisa. Graças a Deus. E também já sei dar a volta a certas situações que não conseguia. Pronto. Tenho um marido complicado e tenho dado a volta às situações todas. Obrigada por tudo também. Com a ajuda do Espiritismo. Exatamente. Não é? Obrigada. Obrigado eu. Diz lá, Pela Filipe. surpresa. Tens mais olha. surpresas? Vamos só dar uma mensagenzinha final às pessoas para fazermos a Então, prece olha, de também quero fecho. agradecer. Esqueças. Já te dou a palavra. Como é que se chama a tua avó, Bruna? Beatriz, Beatriz. Dê uma mensagenzinha para as senhoras da sua idade. O que é que diria às senhoras da sua idade? Olha, queria que elas tivessem saúde, paz, amor e que amassem toda a gente e perdoassem a quem lhes fazia mal. Porque tivessem esse perdão por Deus para tornarem-se a ser sempre boas e para nunca tratarem mal os outros. Basta-me daqui ignorar que é o melhor que se tem a fazer para elas estarem bem com elas próprias. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Isso mesmo. Bruna, É isso mesmo. mensagem que queres trazer para os jovens? olha, o que me tem ajudado bastante é realmente pensar que Jesus é nosso amigo e sentir Jesus perto de nós e focarmos nele, colocarmos muitas vezes no lugar de Jesus e quando estamos com um problema, pensar o que Jesus faria naquela situação e senti-lo junto de nós e rapidamente o problema fica com um grau muito mais pequeno. É como se ficasse quase resolvido. Para mim, eu acho que isso era muito importante, era que os jovens não se esquecessem de Jesus. E Jesus não é religião católica, não é nenhuma religião. Jesus é o amor e é o nosso caminho, não é? É a evolução, é por onde nós temos que caminhar, todos juntos na direção dele. E eu acho que todos nós devíamos senti-lo como amigo e utilizá-lo como ferramenta de crescimento. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Bruna. Paula,
uma mensagenzinha final para as pessoas. O que é que desejas? Desejo que todas as pessoas se deem bem umas com as outras também, que amem todos da mesma forma, que não haja diferença de raças, nem de cor, nada. Todos conseguíssemos olharmos todos como irmãos e amarmos todos. E saúde para todos. Carlos, a palavra é Olha, tua. quero agradecer toda esta experiência que está a ser maravilhosa. É uma experiência que vai ficar marcada para sempre, para além desta encarnação, com toda a certeza. Será para além disto. Mas para mim, esta experiência é uma experiência grandiosa e vai-me fazer muito bem, com toda a certeza. Eu espero que o meu verbo tenha sido útil para alguém. Espero não ter magoado nem ter dito nada inconveniente. Eu às vezes sou muito espontâneo e depois Deus sabe como é que é. Mas principalmente quero agradecer. E vou deixar uma mensagem. E a mensagem é que Jesus diz que devemos amar o próximo. Mas temos que perceber uma coisa: o próximo é mesmo o próximo. É a esposa, o marido, ou a avó, ou mesmo o cão. O próximo não é dar uma esmola, não é mandar dinheiro para a África. Isso também é preciso. Mas amar o próximo é amar quem está junto da pessoa. É não ser inconveniente com os filhos, não tratar mal a mãe, não desprezar a irmã. Quando há heranças, não tentar ficar com mais, ou desconfiar que está a ser roubado. Amar o próximo é amar quem está junto. Isso é a minha mensagem. Obrigado, Carlos. Vou-te pedir então que faças a prece de encerramento. És o nosso convidado de hoje e somos todos ouvidos. Olha agora. Parece não esperávamos. Essas Filipe são surpresas. Então, eu vou fazer a prece do Pai Nosso, mas um Pai Nosso à minha maneira. Pai Nosso, que estás no céu, santificado sejas tu e o teu nome, e que venha a nós o vosso reino, mas que seja sempre feita a tua vontade e não a nossa, pois és tu, Pai, que sabes o que nós precisamos. Mas, Pai, ensina-nos a ganhar o pão nosso de cada dia, mas honradamente, sem dizer mal de ninguém e sem prejudicar os colegas de trabalho. O pão nosso de cada dia, honradamente. E, Pai, perdoa os nossos pecados, mas perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos ofende, como nós perdoamos a quem nos despreza, como nós perdoamos a quem nos está a dar mal. Perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, Pai. Livra-nos do mal. Que assim seja. E assim seja. Está bonito, para o nosso Deus. Muito. Boa, está muito bonito. Chegamos Está muito bonito, ao Pai Nosso. término de mais um episódio da Casa com o Evangelho. Vocês são uma linda família. Tivemos a explanação da essência do Carlos, que é muito auxiliado pela mulher, pela Paula. A Bruna disse, entre muitas outras coisas lindas que ela disse, sentiu sempre que foi fruto de um grande amor. E portanto, eu acho que essa frase foi a frase que eu levo como a chave da noite de hoje.
Então, da mesma forma como ela sentiu isso, portanto, também se sente o vosso amor que têm uns pelos outros enquanto família, e isso esteve sempre muito presente. Então, que vocês continuem sempre unidos, sempre ligados à espiritualidade maior, se apoiem sempre e que vejam também, quando puderem, a Casa com o Evangelho. Foram muito bem-vindos, foi um gosto estar convosco e vamos dizer adeus às pessoas e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã! Obrigada. Muito obrigada. Tchau! Muito bom. Eu pergunto também. Ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite